Seja muito bem-vindo ao nosso Café Teológico aqui pela Rede Evangelizar de Televisão. Nós estamos iniciando mais um programa e hoje o nosso tema é arte sacra. Para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse tema, estou aqui com o Padre Marcos Paulo, coordenador de arte sacra e bens culturais da Arquidiocese de Curitiba. Seja bem-vindo, Padre Marcos. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. E está conosco também o Tobias Bonk Machado, que tem capacitação em espaço litúrgico e ambiente sacro. É arquiteto. Olá, também, né? Satisfação estar aqui. Tudo bem, Tobias? Tudo certinho. Bom, esse é um tema que tem, se a gente for conversar sobre ele, não tem uma linha só, né? Ele se abre para vários horizontes. Então, gostaria de começar o programa indo se não na raiz, pelo menos mais próximo do começo dessa história toda. Estas manifestações da arte sacra, da manifestação da arte, do sagrado, começa com o início do cristianismo, Tobias? Sim, ela começa no princípio do cristianismo e ela se estende então até os nossos dias, mas o interessante disso tudo é que ela reflete o momento em que se vive a época, né? Nós entendemos que o princípio do cristianismo, quando ainda o cristianismo não era legalizado, digamos assim, a arte sacra ela era encontrada principalmente nos túmulos subterrâneos, nas catacumbas, com as representações de Cristo ou das situações litúrgicas e que Cristo viveu, com os seus ali quando ele fundou realmente a igreja. E então nós encontramos isso de forma bastante simbólica, né? Utilizando de elementos do convívio, elementos da natureza, animais, para as representações sacras, né? Um exemplo disso, podemos ter o peixe. O peixe foi utilizado muito para reconhecimento entre cristãos, para o reconhecimento do cristianismo, a âncora, a pomba, enfim, são elementos que nos remetem ao início do cristianismo. São as primeiras inscrições que nós temos. Depois, com a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano... A partir de Constantino? Isso, a partir de Constantino e depois em 380, quando realmente ela se tornou oficialmente a religião do Império Romano. Então, isso começou a ser mais difundido. Inclusive, quando iniciou-se a construção de prédios específicos para a celebração da Eucaristia. Mesmo que esses prédios fossem, num primeiro momento, emprestados de uma ação civil, de uma ação ainda não ligada à religião. Então, esse prédio é emprestado e, em cima desse prédio, é desenvolvido a primeira forma de igreja enquanto templo. E aí, então, dentro dela e contíguo a ela, a arte veio também a se manifestar, seja na escultura, seja na pintura, seja nos elementos enquanto elementos construtivos, enquanto mobiliário, e que isso vem, então, em progressão até os nossos dias, conforme a época em que vivemos, conforme o estilo em que estamos vivendo. Perfeitamente. Padre Marcos, enquanto coordenador de arte sacra da Arquidiocese, o que nós temos hoje, digamos, de guardado e de bens culturais nesse momento presente na nossa Arquidiocese? Na realidade, essa é uma pergunta que nós, dentro da comissão, temos realizado muito, né? Ou seja, a Arquidiocese de Curitiba possui um patrimônio cultural muito grande, porém ele está diluído dentro das nossas paróquias, né? Talvez uma concentração um pouco maior esteja no Museu de Arte Sacra da Arquidiocese, que está anexo à Igreja da Ordem, hoje em Curitiba. Então ali talvez esteja o maior arcevo junto, assim, catalogado, propriamente, sistematicamente organizado, se assim a gente pode dizer. Daquele que observa a estética e a parte artística de uma obra de arte sacra, daquele que olha para esta arte com fé. Há uma diferença entre o espectador, o apreciador da arte e aquele que olha com o coração devotado ou não?
Veja, claro, a obra de arte, de maneira geral, ela realmente é atribuída valor a ela justamente pelos traços, pela técnica, pelos materiais, enfim, pelo conjunto de fatores que fazem dela uma grande obra de arte, uma obra de arte de expressão. Sob o ponto de vista da arte sacra, penso que o conhecimento para se poder observar dela é o conhecimento realmente litúrgico. Uma arte sacra, ela deve estar realmente ligada ao divino, ao transcendente. E o que escapa, às vezes, à questão de uma simples análise de uma técnica, né? Então, claro, tem que ter um conhecimento mais profundo sob o ponto de vista realmente sacro para poder entender aquilo, o que realmente aquela obra quer transmitir. Talvez enxergar através daquilo que é palpável, que é visível ou invisível, né? É nos realmente elevar o espectador ao transcendente. Acho que a grande função da arte sacra seria essa. Perfeitamente. Aí nós poderíamos estabelecer, a partir de uma conversa que tivemos antes da apresentação desse programa, de que não se deve confundir, então, arte sacra com arte religiosa, Padre Marcos? Verdade. Essa a grande tentação é justamente considerar a arte religiosa, que é muito mais, vamos assim, bela, vamos assim, aos olhos, do que propriamente a arte sacra. Porque a arte sacra presume, né, um prévio conhecimento para aquilo que ela foi feita. Quando nós conhecemos, seja, assim, os elementos teológicos, né, seja, daquele objeto e para aquela funcionalidade, para aquilo que ele foi feito, nós conseguimos ir além do simplesmente do belo. A arte religiosa seria muito mais o belo pelo belo. E a arte sacra seria, assim, o belo que nos leva à transcendência, nos leva ao sagrado. Então, a questão do símbolo, a questão usando uma palavra eminentemente religiosa, que é o sacramento, né, sinal, ele sempre vai ser algo que vai remeter a algo invisível, como você falou. Exato, né? Exemplifica algumas coisas assim do espaço sagrado para a gente entender, por favor, Tobias. O espaço sagrado, na verdade, ele é um contexto, na verdade, de vários elementos, né? A contar pelo próprio mobiliário, a mesa da palavra, o ambão, né? A mesa do sacrifício, a sédia, e todos os elementos de pintura, de escultura, de arquitetura que perfazem aquilo em que a igreja, enquanto templo, nos ambienta para a celebração da Eucaristia, certo? Então, dentro desse universo de informações, nós temos vários sinais que são nos transpassados pela arte, pela composição dos materiais e pela forma com que ela está disposta no espaço. Padre, há algum tempo eu ouvi muita gente dizer assim, vejam só que coisa interessante. As pessoas entram pelo templo, pela igreja, e fazem reverências a muitos santos que estão nas laterais da igreja, e às vezes gastam um enorme tempo com isso, e de repente a centralidade do sagrado, que está exatamente na Eucaristia, no sacrário, acaba ficando esquecida muitas vezes por aqueles que vão. Isso é normal acontecer ainda por digamos, uma falta de conhecimento da própria centralidade do sagrado mesmo? Isso. Nós estamos dizendo que a partir do Concílio Vaticano II, né, então recente, estamos celebrando seus 50 anos, a Igreja ela vem novamente buscando a centralidade da nossa fé. Então, propriamente, vamos assim dizer que essas pessoas, elas fazem algo errado, não podemos afirmar isso. Porque foi aquilo que elas tiveram como contato, aquilo que elas tiveram na catequese, e provavelmente hoje, ao falar provavelmente novamente de espaço litúrgico, nós estamos também falando de uma nova catequese, para que as pessoas possam novamente descobrir a centralidade do mistério, a centralidade da nossa fé. Quer dizer, as imagens, né, o senhor se referia, referente que fazem reverências, né, porque elas encontram ali uma identificação,
daquele momento que eles estão vivendo. Então, a partir do momento de fazer essa identificação, elas estão ali, mas não propriamente para aquela imagem, mas propriamente para o sagrado. Porém, ainda muitos se limitam propriamente à imagem, àquele espaço, e não buscam o conhecer além propriamente daquilo que está sendo apresentado. Com relação ao espaço sagrado, assunto do qual você trata, está capacitado para falar, há que se ter um cuidado em fazer com que esse caminho que leva até a centralidade, que é o sacrário, né, é o Cristo sacramentado, que é o centro da nossa fé, que isso não, digamos, não chame mais atenção do que este sinal maior que deve existir no templo ou não? Exato. O que nós temos que tomar cuidado nos projetos atuais das igrejas é realmente a profusão de elementos que não venham ao encontro desta centralidade, né? Quando nós comentamos de centralidade dentro do espaço celebrativo, nós estamos comentando enquanto a celebração da missa, enquanto a celebração da Eucaristia, o altar como centro. O altar é o próprio Cristo, o altar é a própria mesa da palavra, é Cristo que está ali falando ao seu povo, falando à Assembleia. Né? Então isso tudo deve estar, não que o altar seja o centro do espaço físico daquela arquitetura, mas ele deve ter a centralidade de todo o espaço enquanto assembleia participativa, e assim também o espaço destinado ao sacrário, né? Em que deve ser distinto, e para essa reserva eucarística estar num local adequado dentro desse espaço celebrativo. E até mesmo para que favoreça o próprio momento de adoração ao Cristo Eucarístico. Temos muitos detalhes e assuntos interessantes para discutir dentro desse tema arte sacra com os nossos convidados de hoje. É só o espaço de um cafezinho e já voltamos.